Eu acho que é um início bom, dentro do esperado do Tite, né? O Tite é um técnico que monta seus times pela defesa. Eu acho isso sempre muito bom para mim. Na minha opinião, assim, não adianta você ter. Tem gente que fala coisas do tipo, né? Não, nos tempos do Pelé, o Santos tomava 5 gols e fazia 7. Gente, isso era exceção. Se você pesquisar os jogos do grande Santos, de fato fazia muitos gols, às vezes sofria muitos também, mas isso era exceção. Nenhuma grande equipe sofre muitos gols. Um grande time, ele tem que tomar uma quantidade aceitável de gols. Eventualmente, não tem a melhor defesa de um campeonato, né? Mas tem que ser uma das melhores. E aí ele tem que ter o melhor ataque, porque senão, matemático, se você tomar muitos gols e você não faz outros tantos, você não ganha os jogos. Então você não vai ser o campeão, não vai ser o melhor. E uma defesa segura já é um. A expressão seria popular meio caminho andado. Talvez seja mais do que meio caminho andado. Porque se você não toma gol e você tiver do meio para frente uma produção razoável para boa, você vai ganhar muitos jogos. Muitos jogos. Nem precisa ser excelente. Nem precisa ser excelente, especialmente em pontos corridos. E o Tite, ele é um especialista nisso, né? Os times dele são times que se defendem bem. Aquela história de ser retranqueiro, tudo é totalmente superada. Basta olhar para o Corinthians que ele dirigiu, a última versão, que foi 2015. Em 2016, ele estava passando por uma transformação do elenco, perdeu vários jogadores, e logo depois ele foi para a seleção. Não dá nem para usar como referência. Né, futebol chinês limpou, futebol chinês, né? Limpou o Corinthians, né? Limpou todo mundo, porque o Corinthians, em 15, não pagava em dia, e aí, quando acertava com jogadores, renovação de contrato, composições, ele cedia parte dos direitos. E as multas rescisórias eram baixíssimas para o valor daqueles atletas. E aí, os times da China, a bolha da vez, hoje é a Arábia Saudita, na época era a China, né? Os chineses vinham aqui e levavam todo mundo. Eu lembro até do presidente de então, Roberto de Andrade, indo à imprensa e falando: não, os chineses nem falam com a gente, vêm aqui e levam nossos jogadores. Claro, a multa era baixa, ele pagava a multa e acertava o salário, luvas, remuneração com o atleta, com o empresário do atleta. Então pegou para um Ralf, quanto você quer ganhar? Quero tanto. Está aqui. Luvas? Está aqui. Tá pago. Quanto é a sua multa? A multa custa 1 milhãozinho e tal. Ia lá e pagava a multa de 1 milhãozinho e tal. E acabou, um abraço, irmão. Levou todo mundo, Renato Augusto, foi uma galera embora. E o Corinthians teve que remontar um time. Quando o Tite estava tentando remontar o time, até sem muitos recursos, né, porque as multas eram pequenas, e já havia muito problema financeiro no clube, ele foi para a CBF. Então, a referência mais recente de clube é 2015. Foi um time campeão brasileiro que teve números só superados pelo Flamengo do Jorge Jesus. Né? Esse é um ponto importante para o pessoal entender. E sempre com melhor defesa. Na versão anterior, 2011, 12, até 13, que ele saiu, que aí veio mal, e na versão seguinte. E a seleção brasileira não era um time retranqueiro, tinha outros problemas. E as críticas a ele na Copa do Mundo, nas duas, foram muito pertinentes. Ele foi mal nas Copas. Poderia ter ido melhor. Mas não era um time retranqueiro. E a defesa do Brasil sempre foi uma defesa muito sólida, muito segura. Os times dele se defendem bem. E isso ficou muito claro nesses dois jogos. Né? O que a gente vai começando a ver agora, pode até queimar minha língua hoje ser diferente, mas a tendência é o Flamengo ser aquele time que, quando está em vantagem do placar, dificilmente toma virada. Essa é uma tendência agora. Evoluindo o trabalho, a tendência, repito, tendência é aquele time que faz um gol, é difícil empatar e virar. Se fizer 2-0, então, esquece, quase impossível, porque vai ser aquele time que fura a bola. Né? Olha, acabou o jogo, estou ganhando. Foi assim contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, no segundo tempo, tentou, mas não assustou para valer. Primeiro tempo, sim, o Rossi fez grande defesa. E contra o Vasco, depois do gol, nos 15 minutos finais mais acréscimo, não aconteceu mais nada. O Vasco foi melhor que o Flamengo em alguns momentos, levou perigo no primeiro tempo e no segundo, mas antes de tomar um gol. Quando o Flamengo fez 1-0, o jogo ali praticamente acabou. Não teve mais nada, não aconteceu mais nada de tão relevante como antes, né? Quando o Rossi de novo apareceu muito bem, especialmente naquela defesa no segundo tempo, na cabeçada do Verratti. Então, eu acho que já é um começo dentro do esperado. Acho que hoje deve ser parecido quanto o Grêmio. O Grêmio deve jogar mais fechado, eu acredito, mesmo jogando em casa, sem o Soares. O Renato deve colocar um Grêmio mais cauteloso. E se o Flamengo abrir o placar, aí ele tenta tirar o Grêmio lá de trás e fica numa situação confortável. No final de semana não vai jogar, aí na quarta pega o Santos. Então, se conseguir a vitória hoje, jogando contra o Santos, que está tão mal, como mandante em Brasília, dá para imaginar que o Flamengo ganha 4 jogos seguidos. E aí a vaga da Libertadores vai ficando muito próxima, muito próxima. Hoje é um jogo muito importante para conseguir a terceira vitória, e aí dá para especular que a quarta possa ser factível, claro, ganhar do Santos nesse momento, todo respeito ao Santos, mas hoje é um time bem inferior, né, a quase todo mundo no campeonato, acabou de tomar de 7 no Internacional.
Então, e domingo pega o Corinthians, né, em Itaquera. Um confronto bem pesado aí de briga contra rebaixamento. Então, a gente não sabe nem que Santos é esse que vai pegar o Flamengo. Pode chegar esfacelado se perder o Clássico, por exemplo, na zona de rebaixamento. Então, o Flamengo vencendo hoje, ele tem uma chance grande de chegar a 3 e 4 vitórias seguidas. E aí ele fica numa posição muito boa, creio eu, para a vaga na Libertadores. Título, que os mais otimistas começam a falar, e depende de uma série de fatores, especialmente de uma irregularidade do Botafogo. O Red Bull Bragantino não, porque tem um confronto aí de data a ser definida, o Flamengo pode vencê-los. Mas o Botafogo, o Flamengo não enfrenta mais. Né? E o Bragantino, ao contrário, ainda enfrenta o Botafogo em casa, então ele pode reduzir ainda mais a diferença no eventual confronto direto, né? No confronto direto que vai acontecer. Mas acho que o Flamengo tem que continuar pensando em duas coisas. Vaga na Libertadores. Outra, evolução do time, para terminar o ano bem. E tem jogos legais aí, que se o Flamengo vencer algumas ou todas essas partidas, o torcedor vai ficar feliz. Tem clássico já teve contra o Vasco, tem contra o Fluminense, tem Palmeiras, tem São Paulo, tem Grêmio hoje, né? Então, são tradicionais adversários, o próprio Santos, né? Times grandes do futebol do Brasil, que você vencer esses jogos sempre é muito bom, é muito importante, isso dá confiança. Então, o Flamengo, se fechar o ano entre os primeiros colocados ali, com vaga na Libertadores, jogando um futebol melhor, ele já entra em 2024 com uma perspectiva muito mais favorável. Até porque o começo do ano vai ser só, tudo indica, de campeonato carioca. Então serão meses ali de trabalho, com times mais fracos pela frente, e aí o Tite pode fazer todo um desenvolvimento de um trabalho mais sólido do ponto de vista físico, técnico, de repertório, e dar outros passos. Primeiro a defesa mais arrumada e depois você vai ampliando, né, o potencial ofensivo dessa equipe. E, eventualmente, com chegadas e partidas de jogadores que o mercado deve movimentar no final do ano. Mas eu vejo agora, assim, um Flamengo abaixo do que se esperava na temporada, mas com não é nem uma luz no fim do túnel, não. Tem uma luz no meio do túnel. Assim, a coisa está bem mais clara e a possibilidade de um futuro melhor ela é bem concreta. Não só pelos dois jogos, não, mas pelo perfil da comissão técnica. Né? Pelo perfil. E o Tite é muito malandro, né? Ele cumprimenta todo mundo, abraça, beija e tal. Quer dizer, é a antítese do Sampaoli. E nesse momento que sai um técnico que não se relacionava com quase ninguém, todo introspectivo, que é o jeito dele, não é porque o cara seja uma má pessoa, não é isso, é o jeito do cara. Ele não conversa quase, é um cara mais na dele. Eu vejo dessa forma. Não posso aqui afirmar alguma coisa sobre a personalidade da pessoa, que eu nem convivi com ela. Mas o Tite faz o contrário, né? Ele mostra um outro lado, tem esse jeitão, né? Que eu acho que é um pouco da natureza dele e um pouco também da experiência, né? Por ele ganhar todo mundo. Note como ele fala o nome do Fabinho e do Juan nas coletivas. O Fabinho e o Juan são dois caras muito criticados, que a gente não sabe exatamente qual a utilidade deles no Flamengo. Mas ele precisa dessas pessoas nesse momento. Ele está chegando num ambiente que ele não conhece. Ele não sabe quem é quem contra a gripe. Então, quanto mais aliados, melhor. E é muito claro que ele tenta trazer esses caras para o lado dele, até nessas declarações. Outra malandragem que eu falo no bom sentido, tá, gente? Foi botar o preparador físico, o Fábio Massarediano, na coletiva. Reparem que ele falou, até eu conversava sobre isso com o Falso 9. Ele fez essa observação que é importante, o Falso 9, o Vitor. Que, aliás, é um canal muito bom sobre tática e tudo mais. No YouTube, façam sua inscrição. Ele estava observando, ele cita dois personagens na coletiva, o preparador físico Fábio Massaredian. O Bruno Henrique, que hoje talvez não jogue, e o Pedro, como jogadores mais desgastados. E aí ele colocando hoje o Cebolinha, como é provável que comece jogando, ele põe o Cebolinha para dar confiança no habitat que era dele, que é o estádio do Grêmio, que ele conhece tão bem, longe da torcida do Maracanã, que está sem saco para o Cebolinha, está sem paciência, e tem motivo para estar sem paciência, que ele tem jogado muito mal. E aí vai tentar resgatar um Cebolinha que estava subindo a ladeira no começo do ano com o Vitor Pereira. Ele era o líder de assistências do Flamengo na temporada, fazia bons jogos, fez gol em Fla-Flu. Ele não estava mal, não. E no ano passado ele teve alguns momentos com o Dorival, alguns momentos bons. E aí, quando chegou o Sampaoli, ele despencou de vez. Por quê? Dois fatores. Voltou o Bruno Henrique. Você tem que lembrar disso. Então, a concorrência ficou muito pior para ele. Esse foi um ponto. Segundo, o Sampaoli deixava ele no final da fila. Entrava o Luiz Araújo, entrava o Pedro, entrava o Gabigol, entrava o Bruno Henrique, entra alguém pela esquerda. E o Cebolinha ele era a última opção em determinados momentos. Isso vai minando também a confiança do jogador. Não estou aqui o isentando de responsabilidade, não, tá? Aí o Tite e os abraços, né? Um abraço para fulano, passa o menino da base, ele chega a tomar um susto ali no final. Todo mundo ali. Campo, segurança. Olha lá. Todo mundo ali faz questão.
o jeito do cara e é uma maneira também de mostrar, olha, eu estou com vocês, eu sou mais um. É mais ou menos isso, eu estou com vocês, eu sou mais um e tal. O Flamengo não tem que ter minha cara, eu que tenho que ter a cara do Flamengo. Ele sabe jogar com as palavras, né? De bobo ele não tem nada. O Tite é meio chato, aquela coisa ali do titês, mas ele é muito astuto, tem uma estratégia para fazer com que as coisas corram da maneira que ele pretende. Isso eu acho que é interessante até. Embora seja bem chato, né? Aquele discurso dele e tal, do titês e tal, convenhamos. Não é uma conversa muito motivadora, agradável. Mas para futebol funciona, o jogador gosta dessas conversas, né? Mas eu estava dizendo, então acho que é isso. Ele está usando de algumas estratégias e agora a tentativa de resgatar o Cebolinha, que é um investimento alto do Flamengo. O pessoal fala em reforço. Se o Cebolinha jogar o que jogava antes, e é um cara jovem ainda, é um reforço. É um reforço. Se o Gabigol voltar a jogar, é um reforço. Eu até postei agora no Twitter, o colega, o Fultosa, colocou lá um vídeo do Flamengo 4-2 no Grêmio, aquele jogo de 2020, já em 2021, né, do brasileiro, o técnico era o Ceni. O Ceni faz umas mexidas ali no posicionamento do Gabigol do primeiro para o segundo tempo, o Flamengo vira aquele jogo, o Gabriel jogou pra cacete naquele jogo. Ele fez gol, ele deu passe, ele foi um demônio naquele jogo. Esse vídeo tinha que ser passado para o Gabriel todo dia, para falar, cara, olha como você jogava bola, cara, pouco tempo atrás, tem 2 anos e pouco. Por que está tão mal, né? E eu acho que essa é uma outra tarefa que tem o Tite, fazer o Gabriel voltar a jogar futebol como jogou em alguns momentos, em vários momentos, né? Até para justificar a renovação de contrato que já está enrolando essa discussão já tem algum tempo. Mas eu acho que é um começo bom do Flamengo com o Tite, eu acho que é interessante e mais ou menos dentro do que a gente esperava, né?